comecei com um grupo meu mesmo. Era um grupo com o nome dos Brasinhas. Era só crianças, só garotos. A gente tocava muito show de calouros. E na época era a sensação, no momento era show de calouros, no antigo Cine Éden, aqui de Cajazeiras. Eu toquei nos Bembéns, toquei nos Desajustados, toquei no Módulo 7 e em seguida Super Som 7. E depois dos anos 60 começou a aparecer os, né? Os Beatles, os Fívoros, Renato Suzuki, os, e aí Bembém, seu conjunto, botou os Bembéns. Aí já era uma cor mais nova, já tinha o Mago, já tinha Demar, né? Geraldo tocava guitarra, e foi um grupo musical que fez sucesso. E em seguida Super Som 7. Foi aí a banda que eu toquei mais aqui em Cajazeiras. Toquei 8 anos. Era eu, Riba, Albanete, João Robson e Neném. Essa foi a formação oficial durante quase 8 anos do Super Som 7 aqui de Cajazeiras. Em 70, eu lembro da banda Os Bembéns. Depois dos Bembéns nós tivemos uma banda chamada Super Som 7. Super Som 7 também era uma banda que... Era banda baile, né? E na época que eu era guri, a gente tinha uma banda de pirralhos na nossa rua, porque tinha o Super Som 7 e a gente tinha uma banda e assim os instrumentos de brinquedo, e a gente fazia a sonoridade dos instrumentos na boca, tá ligado? Vocês são os verdadeiros filhos do Apocalipse. Vocês são os filhos do caos. Filhos do caos. Mas quando entrou aquela, eu acho que foi um meteoro, algo que desceu aqui na década de 80, tudo mudou. As melhores músicas, pra você ter ideia, surgiram nos anos 80. As melhores bandas surgiram nos anos 80. Mas a história do rock and roll mesmo, pra mim, começa realmente no final dos anos 80, com o surgimento do Apocalipse. E a partir daí, muitas crianças e muitos jovens que iam ver os nossos ensaios, ouviam a gente tocando, se instigaram para montar suas próprias bandas. E na época, no início de 80, quando surgiu a 94 FM, surgia também um programa de rock, com Lúcio Vilar, o Aguinaldo Cardoso, o Luiz Vilar, Rocha. Surge dentro dos festivais da Regional da Canção a ideia de que as bandas de rock elas estavam fortes. Apocalipse na época era Páginas Amarelas. Primeiro o Apocalipse foi chamado de Páginas Amarelas. Depois a gente não ia participar de um festival tal, aí apareceu no festival e a gente se inscreveu, mas já se inscreveu no festival com outro nome, Plasma, a banda Plasma. Foi quando o Gilberto batizou a banda de Apocalipse, porque a gente ficou sabendo que já existia uma banda Páginas Amarelas no Rio de Janeiro. E aí eu saí na rua convidando pessoas que tocavam, guitarristas, contrabaixistas, para montarmos uma banda de rock. Daí que eu conheci Gilberto na época tocava contrabaixo, a Ítalo, que é um cara de Palmeirinho que estudava aqui no curso de letras, era guitarrista, Minha Johnson, que é daqui, que era guitarrista, e aí eu convidei Júnior Terra, era percussionista, Eugênio, baterista, e Elisomar fazia o teclado. E os vocais, o Ítalo é quem cantava, e
E aí a banda começou a ensaiar o rock nacional. O principal compositor do grupo era Gilberto, né? A gente dava privilégio às composições dele, porque eram músicas mais politizadas e tal, e era um momento assim do rock nacional que o rock tinha essa conotação. Base de palco, né? Para as primeiras bandas de garagem, né? Que foi a TDK, depois veio o Apocalipse, logo no início veio Páginas Amarelas, que acho que foi a primeira banda de rock and roll mesmo da cidade, como formação. E a banda estreou em praça pública, na verdade, na Praça João Pessoa, né? Eu herdei apenas a inquietude que transforma em hobby. Eu queria que essa música a todos aqueles que conseguem enxergar um pouco além dos dogmas e dos valores pré-estabelecidos, tá? Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho. Então essas bandas influenciaram muitas outras bandas. Aqui em Cajazeira, muitos fãs, muitas bandas surgiram. Desde os anos 70, anos 80, por exemplo, tem Apocalipse aqui. Quem não lembra dos shows aqui na rua, nessa ruazinha que é ao lado, no Barroque de João, lá na Serra do Vital? Bom, a nossa passagem pela história do rock aqui em Cajazeira foi curta, mas teve uma certa importância, já que na época, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós criamos aqui o Barroque, colocamos o Barroque, que era no meio de vários bares alternativos, o único que só tocava rock and roll mesmo. Durante um ano a gente conseguiu ainda fazer 2 shows com a banda Apocalipse, né, que era a banda do auge mesmo do rock na época. Vou apresentar a banda para quem não conhece. No baixo, o nosso democrata cristão, Naldinho Braga. Guitarra solo, o filósofo da porrada, Gilberto Álvares. Guitarra base, a semente de Raul Seixas. E o nosso povo! Na bateria, o maior assaltante de geladeira de Cajazeira. Família Molina! O maluco beleza. Quem manda o terceiro na coisa? A
ser chamado, vai ser campeão. Com certeza. Para os homens, Roca Roquedo! Valeu, galera, valeu! Essa foi a luta de hoje. Você pode encontrar aí. A gente encontra com vários artistas e outros festivais. Tocava as raízes nordestinas, com o baião misturado com rock and roll, o maracatu, o samba, o bua de boi, o coco de roda. Foi um grupo que nasceu aqui dentro da universidade, que tinha uma proposta de tocar um som mais regional, mas era um som regional que tinha uma pegada o rock and roll. A gente dizia, eu lembro que a gente comentava sobre isso, assim, não, isso aqui é o rock nordestino, é isso aqui. Porque a gente tinha como base os ritmos nordestinos, mas usava guitarras, usava um instrumental pesado. Bom tocar, a gente fez rock and roll, mas a gente tinha um pé no nosso lugar, na nossa cultura. Foi aí que a gente encontrou a nossa identidade musical. Valeu, galera. Eu vi uma boneca de pano marcada no cangote do cavalo do o desafio do diabo com cangaceiro lateral. Rock and roll é isso. É a Paraíba. Cabeça chata. Wanderberg Pegado, sou guitarrista. A banda começou assim, como toda banda na verdade começa, né? Você junta um grupo de amigos. Mário, baixista. As influências mais fortes, desde pegar Raimundos, Titãs, Paralamas. Só que ao passar do tempo a banda foi adquirindo novas influências, né? Meu nome é Eduardo, sou guitarrista da banda e a gente toca o que gosta, né, na realidade. Muita gente pergunta qual é o estilo da banda, né? Só que a gente tem vários estilos, no caso. A nossa essência mesmo é o rock and roll. Só que a gente gosta de misturar também com as outras coisas que a gente gosta, que é o baião, é samba, é techno, a gente mistura com o que gosta. Dentro da cabeça existem coisas que não se comentam. Pensa fácil, cria algo, esquece, depois reinventa. E a casa fora do eixo, Cajazeiras, uma das 45 no Brasil. Desde a atividade com palco fora do eixo, que era a parte de artes cênicas, teatro, dança, circo,
oficinas e apresentações, com o cinema, com o Clube de Cinema Fora do Eixo, questão ambiental com Nós Ambiente, a parte de música com um dos eventos que é a Noite Fora do Eixo, né? Aí tem a do Cajá Rock mesmo, que é uma empresa nossa mesmo. Cajá Rock foi um evento pensado em 13 de julho de 97, mas tocaram na época Lixo Cerebral, que era, depois passou a se chamar Danos Morais, o Cabeça Chata. Já em 2001 surge o maior evento de rock que a Cajazeiras já teve e tem até hoje, apesar de agora em 2013 não ter acontecido, que é a Praça Alternativa do Rock e Reggae, na época surgiu com essa denominação, que é um evento que foi pensado para fazer parte da programação oficial do Carnaval, continua sendo a maior referência em eventos de rock em Cajazeiras e no Sertão. Bom, e hoje a gente consegue dar sequência a esse movimento do rock lá na Serra do Vital, no restaurante Nas Alturas, onde criamos o evento Rock nas Alturas, que já está na sua 4ª edição, vai acontecer agora em janeiro de 2015, onde a gente nas 3 primeiras edições conseguimos mobilizar as bandas aqui de Cajazeiras, a exemplo do Pegada Peleja, do Escaravelho, também o Alerquim Rock and Roll Band, Comportamento Zero, onde a ideia é transformar mesmo um festival de rock para que as pessoas que continuam gostando de rock tenham um espaço para poder curtir as bandas locais. O NEC, a partir de 95, a gente criou um projeto para receber os shows na cidade, shows sobretudo de música paraibana, mas esses shows aconteciam no teatro. Aí eu tive a ideia de transferir esse projeto para o NEC. Então eu mandei construir um palco lá no espaço e comecei a fomentar a cena local do rock and roll. Comecei a produzir shows de rock, de modo que o espaço terminou, foi crescendo a plateia, esse processo de formação de plateia. E hoje eu acho que é o espaço mais importante, o palco mais importante do rock and roll da cidade. Tudo beleza. Bom, e a banda começou em 2004 com a primeira ideia da banda seria ser uma banda cover, uma banda que pudesse resgatar os anos 80, e nessa primeira formação tinha Novinho, contrabaixo, que ainda continua na banda, Saul, bateria, aliás, Saul vocal, mas antes era baterista, e aí convidamos no período Romeu, que assumiu as baquetas da banda, e consequentemente na guitarra Rominho. Bom, e a banda deu um tempo, num período, depois voltou em 2008 com a chegada de Pegado, Vandenberg, que aí assumiu a titularidade das guitarras, e já recentemente nós convidamos também para fazer parte o maranhense Tiago Ilha, que hoje é o nosso baterista, e também o Pedro, né? Pedro Braga, que é o filho de Naldinho, que assumiu aí também as guitarras da banda, e agora nós somos um quinteto e já estamos com essa formação há mais de 5 anos e a coisa está dando certo. Não é necessário responder, né? Não, o grande mentor é o universo, rapaz. O meu me convidou para ir à casa dele, ver um ensaio lá em Chicão, que era o 027, era Novinho, Romeu e Chico. Gostei do ensaio deles, achei muito legal a banda na época, me interessei.
Aí Romeu me convidou, a gente vai montar a bandinha? Vamos. Aí começou a história da banda, que na época era Pato na Xepa, era eu, Romeu, Aldair, estamos até hoje aí, né? Rapaz, estamos gravando um demozinho, tem algumas letras da gente que é pessoal, que fala do que aconteceu no meu passado, no presente e algumas coisas do futuro também. E de política também, né? E fala de amor também. Muita música fala de amor. Tem como dar uma palhinha aí pra galera? Agora não vai dar não, porque tá desafinado. O violão tá desafinado aí, mas vamos ver aí no clipe, vamos ver o trabalho. Que nasceu em janeiro de 2006, nos corredores da UFCG, no campus de Cajazeiras, mais precisamente no Café de Seu Chico, e acho que acredito nos 4.750 bares que existem em Cajazeiras. E aí, daí a gente montou a banda e segue em frente, a gente teve Paixão como band líder até março de 2010. Foi quando ele saiu da banda, ele faleceu no final de 2010, ele já havia saído da banda, ele tem alguns projetos, uma intenção de fazer doutorado e muitas outras coisas, e ele não tem mais tempo para se dedicar à banda como ele queria se dedicar, como ele sempre se dedicou desde o começo. E aí saiu, infelizmente não deu tempo dele concretizar os sonhos pessoais dele, mas são coisas que acontecem, infelizmente não tem muito para onde correr não. O nosso papel aqui, enquanto grandes amigos, e a gente sabe que não é só nós, muitos de vocês aqui tiveram esse privilégio de conviver, seja na sala de aula, seja pelos bares, seja na própria intimidade da casa dele, que tiveram essa oportunidade, sabe do que a gente está falando aqui. Então, respeitável público, trouxe o título eleitoral, somos a solução inequívoca para os seus problemas, temos aqui a tinta perfeita para o seu rosto, afinal, ali na lona verde e amarela, o palhaço é você. Ali na lona verde e amarela, o babaca é você. Eu fui para São Paulo, retorno de São Paulo, e aí me encontro com o Nilvan Ferreira, e a gente tomando a gente decide fazer uma banda que misturasse som pesado, que a princípio seria metal, e um som mais regional como o baião. Nós pensamos na questão do baião com hardcore. O Japa, que é o João Paulo, que foi fazer o teste para bateria e ficou. Nilvan Ferreira nas guitarras, que ia fazer guitarra e vocal. O Johnny Melry no baixo e o Rominho na guitarra solo, e eu ficaria mais na parte de produção da banda. Aí a gente pensando, cada um dando nomes e tal, pensando nomes, e nada de chegar a um consenso. Aí de repente Rominho fazendo umas histórias na guitarra lá, pegou e disse: rapaz, se vai ser hardcore com baião, rapaz, vai ser o Baião de Dois da Moesta. Quer dizer, então nós pegamos, surgiu o nome da banda. Então a gente consegue ser contemplado com o projeto no FINC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, do governo do estado da Paraíba, para a gravação do CD e o show de lançamento desse CD. A banda hoje, ela se encontra parada, e aí é uma triste realidade de quem faz rock and roll no interior, que é, se você não faz cover, você não consegue pessoas para tocarem nas suas bandas.
de abrir. Se você vem, eu entro com mais de 100. Eu não abro nem por tempo, eu sou duro de cair. Eu tô com a bolsa, tô virado no PT. E agora que eu entrei, eu não saio nem pro cão. Tô dando tapa em bigode de lacaia, pois eu sou na mesma laia dos cabas de lampião. Eu sou recabando cego, eu sou recabando cego. Não fica que eu te pego, que eu posso te derrubar. Eu sou recabando cego, eu sou recabando cego. Paraíba eu não nego, esse aqui é meu lugar. Eu sou recabando cego, eu sou recabando cego. No arroz eu não escorrego na hora de improvisar. Eu sou recabando cego, eu sou recabando cego. Fui criado na fronteira, Paraíba e Ceará. E a gente, para fazer isso, tem que sair batendo de porta em porta, pedindo grana para fazer os eventos. E o mais importante, que eram mais bandas pratas de casa, na verdade, do que propriamente bandas que viessem de fora. As choperias, as casas de show, parece que não apostam muito na música de qualidade. Primeiro show dos Stones na América Latina, como Zé, Gutenberg, Pepé, Francis Shirley, Agnaldo Cardoso, Lúcio Vilar, Luiz Vilar. Então foi uma galera grande, a gente ia na tora. Pra você ter ideia, eu fui pro Rio de Janeiro com R$150, passei 15 dias, voltei com R$15. É a falta de apoio mesmo, sabe? É a falta de apoio. Enquanto Cajazeiras não entender que rock é algo profissional, que o rock tem que ser profissional, que o rock, para poder acontecer os seus eventos, os seus festivais e a sua atividade, que as bandas possam se manter vivas, nós podermos realizar eventos de cunho pago, tá certo? Cobrando entrada, para que essa grana ela seja revertida não só para pagar o som, que não é barato. Outra, as bandas precisam de grana para se manter, para sobreviver. Para receber no cachê, ela vai ter grana para comprar o seu encordamento novo, para comprar um instrumento novo, para entrar no estúdio e fazer um ensaio massa e também gravar os seus CDs. Nessa história real do rock and roll de Cajazeiras. O rock, para mim, é como se fosse me colocou numa baita crise existencial. Por viver no sertão da Paraíba, ter uma visão além do que está aqui, saber que tinha coisa melhor do que se curtia aqui e não ter como trazer isso para cá, né? Não ter como ver isso aqui da forma que eu queria ver. Tem futuro? Tem. Aqui tem muitos artistas. Mas falta uma coisa, falta mais incentivo. Cajazeiras tem 13 anos de praça de rock. Esse ano passado agora não teve. Quando você chega, não, vamos fazer um evento, vamos fazer isso aqui. Eles, não, tudo bem, vamos fazer e tal. E afinal não faz. Se não for o pessoal mesmo, da raiz, que procura fazer, não fica difícil. A verdade é essa.
muito tempo a perder. O que me resta agora é entender. Jogar o tempo fora é desperdiçar. E o quanto é sem futuro o passado voltar. Eu tenho muito ainda a fazer. Ó o Paraíba, artista. Matar o tempo é o mesmo que morrer. Toca em triângulo, e sanfona, violão, guitarra e contrabaixo. Diga assim, viva o rock and roll. E vive rock and roll. E o resto que eu vou, não posso falar mais nada. O tempo é soberano, ele se trai. Vai,